91. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Glórias a Aquele que Deus. habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Daniel 7, versículo 1. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Esse mar grande é o mar Mediterrâneo. E 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Glórias a Deus. Um rio de fogo que manava, que saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Amém? Daniel, profeta apocalíptico, do Velho Testamento, ele teve a mesma visão que João teve
né? Mas de ângulos diferentes. Mas foi a mesma visão que Deus falou lá para Daniel. Mas como está escrito no capítulo 12, né? Que Deus fala assim para Daniel: sela essas palavras, sela este livro até o fim do tempo, porque essa visão é para o fim do tempo. Então, na cabeça de Daniel, ele teve aquela visão de animais, né? Vendo um leão, um leopardo, um urso, né? E esse animal espantoso, que alguns entendem como um dragão, né? A mesma visão que João vai ter lá no Apocalipse. Mas ele vê aquilo lá, não entende nada. A mesma coisa também João, apesar dele, né, já está na graça, já tem a revelação. O livro do Apocalipse ainda é um livro ainda muito complexo, porque é cheio de figuras e cheio de coisas que ainda podem acontecer e pode mudar a visão. Estava até comentando, foi essa semana, que o povo que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham de tudo para acreditar que eles estavam vivendo o período da grande tribulação. Eles tinham de tudo. O Hitler como anticristo governando, dominando tudo. O povo morrendo de fome, de peste e de guerra, porque quando acontece a guerra, vem a fome. E aquelas mortes todas, corpo espalhado para todo lado, começa o fedor e começa a apodrecer a carne. E aí vem as doenças. Eles tinham de tudo para acreditar que aquele lá era o momento de Jesus aparecer no céu. Mas não aconteceu. E durante outras épocas também, né, que aconteceram a peste negra, né, no ano de 1350, se eu não me engano, de 47 a 1950, em 3 anos, metade da Europa foi devastada. Em uma semana a pessoa estava morta. Não podia enterrar o filho. Se o pai fosse enterrar o filho, ele pegava a peste negra, só de encostar. Entendeu? Morria uma média, acho que é em Paris, 500 pessoas por dia. Em Londres, 300 pessoas por dia. E passou. 3 anos e passou. Eles começaram a se flagelar, pensando que era o pecado deles que estava provocando a ira de Deus. Porque naquela época só tinha a Igreja Católica e eles controlavam do jeito que eles queriam, né? E o povo tudo assustado, né? Pensando que aquilo lá era o fim do mundo. Eles não tinham conhecimento de Bíblia, eles não tinham uma Bíblia na mão para ler, a Bíblia só tinha em latim, né? E posteriormente a isso eles começaram até queimar os cristãos que traduziam a Bíblia, né? A Igreja Católica Romana. Bom, nessa visão de Daniel, ele mostra a Babilônia como o primeiro império. Tem algumas visões, algumas interpretações aí que eu não concordo, né, que fala que teve 7 cabeças, foi os 7 impérios que teve na Terra, começando da Síria, e aí vem Babilônia, Medos, Persas, tal. Não, não é nada disso. A profecia começa em Babilônia. O primeiro império é Babilônia. Um país riquíssimo, poderosíssimo, né? E que dominou aquela região, estilhão, forte, né? E acontece que a Babilônia foi caído na mão dos Medos e os persas. Você sabe como que eles foram destruídos? Em Daniel capítulo 5, eles estavam fazendo aquela festa onde apareceu a mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel, farsim, pesado foste na balança, achado em falta. Quando o rei viu aquilo, ele ficou apavorado, porque estavam, né, zombando das coisas de Deus, sagradas das coisas de Deus, dos vasos que foram roubados do templo, saqueados do templo de Salomão na época. Eles estavam tomando cachaça, estavam se embriagando com aquilo que era consagrado ao templo do Senhor. Naquele mesmo dia, morreu o rei Belsazar, esse aqui. Morreu esse rei Belsazar e os medos e os persas dominaram Jerusalém. Enquanto eles faziam aquela festa, aquele carnaval, porque as festas dele eram bancateadas com orgia, era festa com muita comida, com orgia sexual e com música,
naquele carnaval, os medos e os persas desviaram o rio porque era impossível passar pelo muro da Babilônia. Era uma coisa inimaginável alguém derrubar aquele muro, que era um muro, acho que, se eu não me engano, me falha a memória, uns 30 metros de altura e muito largo, que passava 3 carros em cima. Então, impossível eles terem uma tecnologia para derrubar. Eles mudaram, cavaram, desviaram o curso do rio que passava por baixo, e o exército todo entrou lá e pegou o povo tudo bêbado. Foi fácil. Um povo inferior. Que na outra visão de Daniel, Babilônia na visão do capítulo 2, é a cabeça de ouro. Agora os medos e os persas, que agora é um urso, que com 3 costelas na boca, foi 3 reinos. Eu não sei se eu lembro dos 3, um foi da Babilônia, o outro foi a Líbia, e o outro agora eu esqueci qual que foi, não me lembro agora qual foi o outro reino. Com 3 costelas. Os medos e os persas são o tronco, que medos e persas, que tem 2 braços, de prata. Ou seja, um pouco inferior em riqueza e em poder, mas que dominou o rei da Babilônia. E passou-se o tempo, esse reino também caiu na mão de Alexandre o Grande. E foram batalhas e batalhas entre os medos e os persas, até que a Grécia acabou por vencer quando Alexandre tomou o trono. E ele aqui é comparado com um leopardo de 4 asas. O leopardo é um animal muito veloz. Alexandre, com poucos anos de carreira militar como general, ele conquistou o mundo. Morreu com 32 ou com 33 anos de idade. E aí ficou 4 generais, por isso que é um leopardo com 4 asas. E desses 4 generais subiu um chifre pequeno, que seria o anticristo. No capítulo 11 de Daniel, esse chifre pequeno é apresentado como o anticristo. E esse animal terrível, espantoso, que devorava, que destruía tudo que encontrava pelo caminho, era Roma. Por isso que quando Jesus veio, ele veio no período pior que poderia se ter entre esses impérios. Daniel foi usado no império da Babilônia, foi aceito pelo rei. Daniel foi aceito pelos medos e os persas, o rei dos medos e os persas, Ciro. Reconheceram que ele era um homem de Deus, que falava com Deus, que tinha o espírito do Deus vivo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi até transformado num animal por causa da soberba. Mas quando Jesus veio, Roma não quis nem saber de Jesus Cristo. Tu és rei? Pilatos, olhando para aquele homem, Galileu, pobre, com seguidores, pode-se chamar assim, andarilhos, largaram família, largaram emprego, para andar com aquele mestre, faziam milagres. E eu até ouvi uma história outro dia que Jesus aprendeu a fazer milagre foi com os druidas, com os celtas, que antes dele começar o ministério dele, ele foi para um tio dele, era comerciante, e o tio dele pegou um barco e levou Jesus para a Grã-Bretanha, onde é a Inglaterra ali, e ali ele aprendeu as artes mágicas, e aí ele voltou como um curandeiro. Misericórdia. Já escutei essa história. Outras histórias diz que Jesus foi, depois que morreu também, que ele não morreu na cruz, que ele foi retirado da cruz e ele foi para o Tibete. Então a gente ouve umas besteiras aí, mas na verdade a gente vive esse império romano até hoje. Esse império romano ainda não caiu. Os medos e os persas era o tronco, na visão do capítulo 2. O quadril era o reinado, era de bronze, era o reino dos gregos, e as 2 pernas de ferro era Roma. Então era um reino forte, porque o ferro é um metal
metal que, né, amassa qualquer latão, qualquer ouro, né? Você bate com o ferro ali, você molda. Bom, a gente vê que a Babilônia é lá em Apocalipse, né, 18, que ela fez comércio de todas as coisas possíveis, né? Que ela se enriqueceu dando do vinho da prostituição, tá? Porque tudo isso agora vai se juntar. Vai juntar a Babilônia, vai juntar Medos e Persas, vai juntar os gregos e ainda por cima ainda vai juntar Roma, que era pior do que todos eles. A gente está vendo esses reinados se juntando de uma forma, né, que a gente vê hoje, né? A cultura que a gente vive. Olimpíadas foi criada em homenagem aos deuses do Monte Olimpo. O cinema, falando da mitologia de Thor, de Hércules, de Aquiles e outros ali da mitologia que misturavam animais com homens, eram semideuses. Tudo isso daí, sabe? Essa cultura grega, essa religião, né, ocultista que Babilônia trouxe, essa feitiçaria, né? Tudo isso se misturando hoje. Você vê os muçulmanos dominando o mundo inteiro, fazendo filhos. Uma vez eu fui com o irmão, aí na 25 de março, na Galeria Pajé. Ele queria comprar um celular lá dos camelô, foi comprar um celular lá. Aí encontramos um árabe. E esse árabe falou, né, que tinha 7 mulheres. 7. E com cada mulher, vários filhos. Você é cristão e não quer ter filho. Ó, dá muito gasto. Né? Gasta muito ter filho. Aí falaram assim, acho que foi o Gaddafi, se eu não me engano, ele deu uma entrevista falando assim: nós vamos dominar o mundo sem dar nenhum tiro. Aí perguntaram para ele: como? Nós vamos fazer filhos com a filha de vocês. A Europa está sendo dizimada. A média de casal que tem filhos na Europa não chega a 2. Você já pensou? Um passarinho passar a vida inteira, uma galinha aqui, sua. Vou tomar como exemplo a galinha. Você pega uma galinha, ela cresce e fica aqui 10 anos. Só vai botar 2 ovos. E logo, logo não vai ter mais galinha. Porque essas galinhas que nascerem desses 2 ovos, logo, logo vai ser 2 de uma, 2 de outra, 4 ovos. Você pode ter 10 galinhas hoje, mas daqui 10 anos você não vai ter nenhuma galinha. Os muçulmanos estão tomando conta, os medos e os persas, eles não precisam de riqueza para dominar o mundo. Eles usam a cabeça. Eles viram aquela Babilônia toda poderosa, eles foram lá usar um enxadão para passar por baixo do muro da Babilônia e acabar com aquele povo bêbado. O diabo não precisa de muita coisa para acabar com esse cristianismo fraco de hoje. Esse cristianismo católico, apostólico, romano, que está infiltrado em muitas igrejas evangélicas. Quando a gente vê hoje essa porcaria de eleição, aquele sem vergonha do Malafaia, vamos voltar nesse homem porque ele é católico, ele não é evangélico, mas ele é católico, a mulher dele é evangélica, vamos orar por ele. Sem vergonha, safado. Amém. Desse jeito. Quando a gente vê toda essa mistura de catolicismo dentro da igreja evangélica, né? Toda essa Babilônia, toda essa cultura de grega entrando dentro das igrejas, fazendo shows, fazendo teatro, filmes evangélicos. Que beleza! Eu não acho que edifica a vida de ninguém esses filminhos evangélicos. Sinceramente, eu já assisti alguns aí só para dar lucro, filho. Só para isso. Estão dizendo que estão fazendo a obra, eu não sei que obra que é essa. Sensacionalismo dentro das igrejas, que ele pula para cá, pula para lá. Agora mesmo estava vendo, né,
um vídeo aí de um rapaz aí que saiu da Deus e Amor, abriu um ministério, e aqueles irmãos, né, que gostam de ser pentecostal, não, aqui é Deus e Amor, é cheia de mistério. Cada besteira que você ouve. Não, estou aqui com o arco, ó. Jesus me deu um arco, eu vou matar o demônio. Quanta besteira. Quanta besteira gospel. E a gente está vendo que esse palco para o anticristo está todo montado. 7 cabeças. 10 reinos. 2, 3 anos atrás, tinha um grupo chamado G8. Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Japão. E Rússia. Só que aí houve uma divisão. A Rússia saiu e aí ficou só 7. 7 cabeças são 7 governos. E também falam que são 7 cabeças são... Como é que está lá em Daniel? 7 chifres, né? São 7 chifres. São 7 cabeças, fala de 7 chifres também. Poder. Eles têm poder econômico. E eles dominam. São cabeça. E na verdade, toda a Roma, a Europa, ela é essa Roma reedificada. Tá? Restaurada. Porque eles pensam que Roma acabou no ano de 440, 45, não lembro exatamente a data. Diz que o Império Romano ali caiu, mas o Império Romano nunca caiu. Ele foi transformado no catolicismo romano. No ano 300, o imperador Constantino, ele viu que matar cristão não adiantava, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Como glória está no Salmo a Deus, aleluia. 116, versículo 15. O crente para morrer, ele no céu. E esses crentes ficam, eu vou morrer. Eu não vou sair na rua porque o bandido vai me roubar e vai me dar um tiro na cabeça. Eu não vou na igreja à noite porque eu tenho medo. Não, eu tenho medo. Você é um medroso covarde, você não presta para ir para o céu. Nem para isso presta. Os covardes ficarão de fora. De 32 mil, só 300 prestou. Eu só manda esses covardes embora. Esses covardes não servem para ir para Aparecida do Norte evangelizar, não. Vai embora. Deus não quer covarde na obra dele, vai embora. Aqui todo mundo, todo mundo, até o menino que está no ventre da irmã vai para Aparecida do Norte. Aleluia, glória a Deus. É por isso que os covardes que vêm aqui não ficam. Até o seu João que fala assim, eu nem sou muito crente, mas eu vou. Né, seu João? E vai entregar folheto. Acontece que a gente está vendo esse palco se formar, esse G7, essa Roma edificada, são os países mais ricos do mundo. E eles ficaram ricos com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava ganhando a guerra. Os judeus alemães, eles tinham muita grana. Os judeus sempre foram ricos. É a promessa que Deus fez para Abraão. Onde vocês pisarem a planta do pé, eu dou como herança. E os judeus foram esparramados pela terra inteira no ano 70. Eles foram destruídos, foram expulsos de Jerusalém. E eles deixaram de ser um país. Porque eles rejeitaram o Messias. E essa foi a gota d'água para serem cortados. Paulo fala em Romanos 8. Teme a Deus. Você foi um mato. Você foi um capim seco, que não prestava para nada. Você era um pé de espinho que não dava fruto nenhum. Você foi enxertado em Cristo, na oliveira verdadeira. Tá? A gente não prestava para porcaria nenhuma. A não ser para beber cachaça e fumar maconha. E virar gay. Não prestava para nada. Aí Jesus pegou por misericórdia, Ele escolheu você, pegou você, para transformar você em filho de Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Aí ele fala assim, teme a Deus. Porque se Deus não poupou os judeus, e você
Você pensa que ele vai poupar você se você não for um crente verdadeiro? Aleluia, Jesus. Crente Bolsonaro, filho? Pensa que ele vai poupar você? Se você for esses crentes mundanos, que está preocupado com a política do país? Que país? Você foi arrancado do Brasil para ter uma pátria celestial. Você foi arrancado desse mundo de futebol para ser um pregador do evangelho. Para ser minha testemunha, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Para ser sal da terra e luz do mundo. E não para ser um covarde, medroso, um católico, apostólico, romano, evangélico. Essa é a nova religião. Católico, apostólico, romano, evangélico. Macumbeiro evangélico, né? Vamos botar o macumbeiro evangélico aí, porque sal grosso e essas campanhas de 7 dias aí só cheira maconha. E aí, você vê todo o poder do diabo nesses 7 cabeças que está sendo formada. E os 10 chifres, que também é citado 10 chifres. Em uma parte fala de 7, mas em outra fala de 10 chifres. O mundo está dividido hoje em 10 blocos econômicos. Não é coincidência. Tanto faz, filho. Se isso aqui vai virar comunismo, se isso aqui vai ser capitalismo, o diabo vai governar o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Rússia. O diabo está governando é tudo. A ilusão desse povo, que a gente fala e ninguém entende nada do que a gente está falando. A gente explica, tenta explicar, mas o povo não entende. Roma vai trazer o anticristo para a terra. Quando eu vi uma mensagem uns anos atrás, um estudo que puseram sobre o João Paulo II, que ele morreu, que ele iria ressuscitar. Eu não duvidei disso. E até hoje eu ainda tenho um pé atrás com essa profecia. Pegaram até o sangue desse homem e trouxeram para o Brasil. Agora, depois de morto, uma relíquia. Se você pegar o Padre Pio, ele está numa redoma de vidro, morto há anos, ó. Anos. Eu não lembro agora se é 200 anos ele está lá na redoma. E o corpo inteirinho. Não é o único. Não é o único. Quando eu vi o ritual que fizeram com aquele João Paulo II, que puseram ele até num caixão de vampiro, foi um enterro totalmente diferente dos outros papas. O papa que acabou com o comunismo na Rússia, que derrubou o muro de Berlim, que separava as Alemanhas, e que fez muitas outras coisas propagando paz na terra. Não duvido, filho. O diabo descerá. A Bíblia fala que o anticristo sai do abismo. Foi ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E querem levar isso para o lado político. Não, porque Roma foi destruída e depois foi restaurada. Não, filho. Roma nunca foi destruída. Roma, ela está mais viva do que você pensa. E cada dia que passa, ela está ganhando mais poder. Quando pensam que vão afundar com a Igreja Católica, não, filho. É que da Igreja Católica vai se levantar a besta. Ah, vai. Porque essa besta, ela vai apoiar o anticristo. Esse líder religioso vai dizer, ele é o homem que deve ser adorado. É como o Malafaia está fazendo. Esse aqui é o Bolsonaro, é nele que vocês votam. Hã? Bolsonaro? Lá atrás, Marcos Feliciano com a camisa da Dilma. Vote 13. Outro anticristo. Uma besta religiosa apontando para um político para você votar. Lá atrás, estavam todos apoiando o PT, essa bancada evangélica. Agora hoje, viraram para o lado direito? Não, filho. Eles continuam servindo ao diabo. O Deus deles é Satanás.
Porque o que eles querem é um governo romano, um governo político, que não se intrometa com a religião evangélica deles, que se não se intrometa com seus rituais malignos. Esse animal que pisa, que devora, aquele das cruzadas. Sabe o que eles faziam, que a Igreja Católica fez na cruzada? Vamos libertar Jerusalém da mão desses judeus. Ninguém é judeu, o judeu estava tudo arrebentado já. Os judeus ricos foram saqueados. Foram saqueados. O ouro que os judeus sempre tiveram foi tudo para a Igreja Católica. Filho. Tudo. A Europa sabe dessa história toda. Filho. Foram expulsos da Europa. Você não vai virar católico? Deixa o ouro aqui, some daqui. Foi o que o rei da Espanha falou. Não sei se foi o ano passado, o ano retrasado, o rei da Espanha pediu perdão para os judeus e pediu para os judeus voltar para lá. Por quê, filho? Porque onde esse povo vai, a terra se enriquece. E como eu estava falando, esses judeus na Primeira Guerra Mundial, eles eram muito ricos. E a Alemanha estava ganhando a guerra. Eles chegaram para a Inglaterra, que era inimiga da Alemanha, e falaram assim, olha, nós financiamos a guerra para vocês ganharem. França, Inglaterra, né? Era a aliança do bem contra o mal, que era a Itália, o Japão, e Itália, Japão, era o eixo. Aqui era Itália, Japão, qualquer outro. Era três importantes de um lado e três do outro. Do outro lado era França, Inglaterra e... não lembro se é os Estados Unidos, não lembro agora. Mas deixa pra lá. Quem quiser procura história lá que vai achar. E a Inglaterra, ela tinha como colônia a Palestina, onde é Israel. Então eles fizeram um acordo. Nós pagamos para vocês ganharem a guerra e vocês dão a Palestina, a nossa terra. A primeira guerra foi de 1914 a 1918. Em 1917, a Inglaterra pegou navios cheios de judeus e levaram para lá. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, o Hitler está por aqui, ó, com os judeus. Vai matar esse desgraçado. Mas na verdade, os judeus gostaram dessa conversa. Mata mesmo. São chamados judeus sionistas. Eles queriam Sião. Eles queriam trazer a terra de Israel de novo para eles. Ó, você vê como eles querem essa terra? Vamos matar o herdeiro e vamos ficar com a herança. O herdeiro era Cristo, na parábola dos lavradores maus. Vamos matar o herdeiro e vamos ficar com essa terra aqui. Jesus não volta. A gente fica com ela aqui. Para isso, o diabo precisa matar todos os judeus. Aí o diabo quebra as profecias da Bíblia e não volta. Jesus não volta. Porque a promessa dele é voltar para restaurar Israel. Não foi essa a pergunta que os discípulos, os apóstolos fizeram? Quando Jesus estava subindo, eles falaram assim, quando que o Senhor vai restaurar o reino? Estavam se referindo ao reino de Israel. Quando que Israel vai voltar a ser aquela nação poderosa do rei Davi? Aí Jesus falou assim, não compete vocês saber quando vai ser, quando isso vai acontecer. O que vocês têm que preocupar é de pregar o Evangelho. Ir pelo mundo inteiro e vai pregar o Evangelho. Quando chegar a hora, Israel vai ser restaurado. Então, para quem pensa que o diabo quer ir para o inferno, ou que o diabo está no inferno, está redondamente enganado. Ele está usando os judeus por trás de toda essa maquinação dessas porcariadas tudo que a gente está falando aqui. Na Segunda Guerra Mundial, eles sacrificaram, deixaram o povo deles morrer na mão dos alemães. Na Segunda Guerra Mundial morreu milhões. E o povo de Israel vão lá na ONU para a ONU decretar eles um país novamente.
14 de maio de 2018 completou 70 anos que eles voltaram a ser um país. E esses 70 anos representam os 70 anos também que eles ficaram escravos na Babilônia. E falta uma semana. Porque quando a gente vê as profecias de Daniel, o tempo parou de contar para os judeus quando eles foram cortados. 69 semanas até a chegada do Messias. E aí falta uma semana, 7 anos, é o tempo da grande tribulação. Jesus vai voltar e vai tirar a igreja dele daqui no meio desse caos. Esse povo todo que está envolvido com essa Babilônia, com essa cultura grega romana, sejam evangélicos, sejam católicos, serão admiradores do anticristo. Aqueles que um dia conheceram a verdade e se desviaram dela, esses vão ser decapitados. Quem é essa grande multidão? Esses foram que morreram na grande tribulação. Eles vieram lá da grande tribulação. E a gente vê as profecias se cumprindo. Amém. E a gente vê o povo se desviando. Difícil de entender. Roma está mais viva do que você imagina. O Tony Blair, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele falou assim: o homem que dominar Jerusalém, ele domina o mundo. Jerusalém será uma pedra pisada para todas as nações. Como eu estava falando, naquelas cruzadas, o Papa queria Jerusalém. E eles conseguiram. Mataram muçulmanos, mataram judeus, pegaram o dinheiro dos judeus e dominaram Jerusalém. Aí veio outra cruzada, até os muçulmanos tomar Jerusalém de volta. E aí, só gente que morre para lá e para cá. E o Papa sentado no seu trono como se fosse Deus. Sentará no trono de Deus? Quer sentar na cidade santa? Ele não conseguiu. Jerusalém é a cidade do grande Deus, ele não conseguiu sentar, botar o trono dele lá ainda. Por isso que ele transformou Roma, a capital do mundo político do diabo. Ele conseguiu transformar e botar a igreja católica romana lá. 7 montes, onde a besta está sentada. Onde que a besta está? 7 reinos. No meio desses 7, G7, no meio desses 7 países ricos, que ficaram ricos, ó. Estados Unidos vendia arma para um lado e para o outro. Quanto dinheiro, filho, esse povo ganhou. Matando esse povo ignorante, que pensa que tem uma pátria aqui para defender. Então pega na arma, filho, e vai defender o Lula. Já que você é tão patriota, quando o Brasil entrar numa guerra, você pega uma arma e sai matando por aí. Aí quando morrer, você fala para Deus que você é evangélico patriota. E Deus vai falar: assassino, não entra aqui. Idólatra, não entra aqui no meu reino. A gente tenta explicar, filho. De tanto a gente pesquisar, a gente vê o que está acontecendo. O povo está brincando com o diabo. Eu vi o ex-primeiro-ministro do Canadá. Foi até difícil entender esse vídeo porque estava em inglês. E eu tive que acompanhar a tradução do Google, que não é boa. E eu vi uma vez, eu vi 2, vi 3, eu tentei, sabe, entender, falar o que eles estavam falando. Mas o principal desse vídeo foi uma conferência que ele foi ministro, ex-primeiro-ministro do Canadá, 3 mandatos. Ele ficou 23 anos como ministro da Defesa, ministro do Exército, das Forças Armadas do Canadá. Ele falou assim: olha, os Estados Unidos, eles interagem com ETs, ou seja, com demônios. Quem está dando toda essa tecnologia militar, toda essa tecnologia que vocês têm hoje, né? Esses celulares, esses computadores, toda essa tecnologia, são os demônios. São os demônios. Sabe por que eu uso o celular? Para filmar minhas pregações. Não gosto de ficar batendo papo. Não gosto de ficar em computador. Quando eu voltei para Jesus,
Eu trabalhava por conta, eu precisava de um celular. E aí, eu estava com um celularzinho Ericsson velho. E o meu irmão comprou um novo. E eu falei para Jesus, Jesus, eu preciso de um celular novo. A bateria está fraca, não aguenta mais carga. Meu irmão comprou um novo, toca no coração dele para me dar o velho para mim. Eu não tenho dinheiro para comprar. É porque aí eu trabalhava, eu estava desviado na época e eu trabalhava alugando som para festa. Aí eu parei. O que eu vou fazer numa festa? Vou ficar lá vendo bêbado dançar? Vou ficar no meio dos bêbados, na roda dos escarnecedores? E aí até que o Senhor provesse sustento para mim, eu deixei o meu primo trabalhando com o som que eu tinha, né? E aí eu fui pregar o evangelho, fiz várias viagens missionárias e esse dinheiro foi me sustentando. E aí um dia eu cheguei para Jesus, eu falei, Senhor, eu estava dentro do carro, eu falei, o Senhor esqueceu de falar com meu irmão sobre o celular? O Senhor lembra? E eu escutei o Senhor falando bem forte no meu coração. Por acaso eu habito em satélites feitos pela mão dos homens? Por acaso há outro Deus aqui no céu além de mim? Glórias a Deus, aleluias. Peguei aquele celular velho, joguei do lado e fiquei acho que mais de 10 anos. Deus abriu a porta do emprego numa fábrica, não precisei mais de celular. Eu fiquei mais de 10 anos trabalhando nessa fábrica e saía para pregar na hora do almoço e saía para pregar à tarde. E o Senhor me falou assim, para que você quer celular? Aonde eu quiser que você vai, você vai. Aonde eu te enviar, como ele falou para Jeremias, aonde eu te enviar, você vai. Com quem eu mandar você falar, você vai falar. Eu sou o Senhor. Eu nunca mais me esqueci disso. E aí eu precisei do celular para gravar, né? Eu estava usando filmadora e essas filmadoras começou a dar problema. E o computador dava problema e até que eu arranjei o celular. Irmãos, não me manda vídeo que eu não assisto. Não perca seu tempo tentando me evangelizar. Vai evangelizar católico. Não perca seu tempo com bate-papo no celular, porque eu não estou para bate-papo no celular, filho. Ou eu estou trabalhando ou eu estou pregando. A besta está vindo aí, filho, com toda a sua tecnologia. Quem é semelhante à besta? Quem poderá combater contra ela? Bolsonaro? Você é muito ignorante, filho. O Lula? Você é muito besta mesmo. É hora de virar crente, filho. É hora de ser crente. Porque, filho, toda a terra vai adorar essa besta aqui, ó. Seja João Paulo II, seja lá quem for. Não me interessa saber quem é o anticristo. Tem muitos candidatos aí, ó. Tem coisas que nem vai ser revelada pra gente. E eu também não estou nem interessado em saber. Amém. Porque Jesus falou, quando vocês virem estas coisas acontecendo, essa maldita igreja de Laodiceia, só tem dinheiro. Quando vocês verem guerras, fomes, pestes, terremoto, isso é uma desgraça para o mundo. Para a gente, é uma oportunidade Glórias a Deus. de falar, Jesus Cristo está voltando, está escrito. A mensagem que eu mais preguei, uma Bíblia na minha mão, não durava 3 meses. Eu abri, geralmente você vai na casa do evangélico ou na casa do católico. Eu já ganhei uma Bíblia de um católico. Você pega a Bíblia no Salmo 23 assim, está toda amarelada, né? Porque ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. Aquela folha estava quase até desfazendo, né? Tão podre que já estava, tanta poeira. A minha ela ficava toda rasgada em Mateus 24. Eu perdi a conta de quantas vezes eu abri essa Bíblia na praça, no ônibus e no trem. Não mudei a pregação até hoje. Não mudei. Só acrescentei as desgraças que estão acontecendo cada dia mais, porque está aumentando o número de desgraça, né? Mas
Quando vocês verem essas coisas acontecendo, Glórias a olha pra Deus. cima. Aleluias. Alegrai-vos. A vossa redenção está próxima. Está próxima. Cada dia que passa, a ciência vai se multiplicar. Nos 10 anos, a ciência deu um pulo de mais de 100 anos. Foi pouco tempo que o homem inventou o carro. Nunca conseguiram entrar na Lua. Agora, dia 12 de outubro, meia dúzia de crentes vai evangelizar em Aparecida do Norte. O restante dessa igreja evangélica vai no cinema assistir um filme que eu vi ontem, que vai estrear, né, a chegada do Louis Armstrong, o primeiro homem na Lua. O homem nunca foi na Lua. Quando eu ouvi um irmão falando isso para mim, que o homem foi na Lua, que o homem nunca foi na Lua, eu falei, ué, mas irmão, você é louco? Quando você não viu isso? Mas aí você começa a dar uma pesquisada de pessoas sérias. Aí você vê, pô, mas esse cara tem razão. Porque tem um cinturão de Harley que o corpo humano não consegue ultrapassar a atmosfera. O homem não chegou nem no fundo do mar. Como que ele vai na Lua? A gente está vendo, sabe, tantas coisas acontecendo. As pessoas correndo de um lado para outro, como o Daniel vai falar aqui, ó. Estão correndo, mas não sabem para onde vão. Não tem um destino. Essa passagem que a gente leu de Daniel é o Apocalipse 13 do Velho Testamento, né? O número, a marca e o nome da besta. Está lá, ó. A roupa do Papa Vigari Filidei. Vigário, o substituto de Cristo aqui na terra, o substituto de Jesus aqui na terra. Vocês sabiam que o Papa, ele se considera o Cristo ressuscitado aqui? Ele se considera. Quando ele senta na cadeira dele, ele é infalível. Tudo que ele fala é Deus que está determinando. Agora querem falar que o anticristo é um muçulmano? Não, filho. A besta é um judeu. É um judeu. Tem que ser um judeu. Quando Deus abençoou, quando Jacó abençoou os seus 12 filhos, ele falou assim, Judá, de você vai sair o Messias. Mas quando ele falou de Dan vai sair o anticristo. Tanto, isso está lá em Gênesis 49, Dan será uma serpente no meio do deserto. Quando você chega em Apocalipse, essa tribo de Dan, ela foi cortada dos 144 mil. Não está a tribo de Dan, foi substituída por Manassés, um dos filhos de José. E no lugar de Dan entrou Manassés. Sabe onde é Dan? Dinamarca. Marca de Dan. Quando as 12 tribos de Israel foram separadas, que o reino de Salomão quebrou, que a gente falou do Salomão esses dias atrás, sábado passado, que Salomão ficou com 2 tribos, e aquelas 10 tribos do norte foram misturadas e foram levadas para toda a Europa, para a Ásia, para a África, foram misturados, e os judeus começaram a se esparramar pelo mundo inteiro ali, né? Esses judeus mesclados, e ali eles viraram aqueles povos vikings, que se originou ali, no norte, de onde sai aquela mitologia do Thor, né? E ali eles conquistaram a Inglaterra, dominaram a Inglaterra. Por isso que aquela a rainha Elizabeth, olha, filho, eu não sei se é o príncipe William, não sei se o anticristo é ele, mas bem provável que seja dessa linhagem, que eles dizem que são sangue azul. Não me interessa saber se é, se não é, para mim isso é especulação, né? Mas a Bíblia não mente. É um judeu e é da tribo de Dan. Tá? Sai da igreja católica, porque é o Império Romano. O falso profeta que vai mostrar. Ele é o cara. Então o que vocês estão vendo hoje, de Malafaia apontar, desses pastores apontar
é o Bolsonaro que vocês vão votar, tá bom, igreja? Isso aí é porque vocês já estão sendo enganados. Vocês já estão com o espírito do anticristo no meio de vocês. Então é melhor vocês fugir dessa Babilônia, tá? Foge dessa Babilônia que tem candidato. Porque o candidato nosso é Cristo. Aleluia. E ele não vai aparecer em Brasília. Ele vai aparecer nas nuvens do céu. Oh, glória Amém? a Jesus. Graças a Deus, vamos ficar de pé. Pai, nós louvamos o teu nome, te louvamos, Senhor Deus, por esta noite e por a tua palavra, Senhor. Abra o entendimento, Senhor, daqueles que ainda não compreendem as tuas profecias, as profecias deste livro, concernente a esses tempos do fim. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo possa dar discernimento, Senhor. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, esta noite, Senhor, e que a tua vinda possa ser iminente logo, Senhor. Salva o teu povo, a tua igreja, Senhor, desse caos que está virando este mundo. Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama teu Espírito Santo. Enche esse povo de azeite, Pai, antes desta última hora. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa, Senhor, recebe do teu altar nossos louvores e nossa adoração. E venha logo, venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia.